Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de quarta-feira, que tem como tema Antídoto contra a imoralidade sexual. E eu tô aqui mais uma vez com Daniel e Marcos, sejam bem-vindos. Obrigado. E aí a gente começa com uma pergunta, que diz assim: o que o texto de 1 Tessalonicenses, e aí traz um texto um pouco grande, que está no verso 4, do 1 ao 8, ensina sobre a relação entre a santificação e a abstinência da imoralidade sexual. Então, o que a gente pode aprender sobre santificação e sobre moralidade sexual, qual a relação que eles têm, né? Então, o que a gente estava conversando aqui agora é o seguinte. Quando a gente lê esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, parece que tem a chave, que é o tal antídoto do título, é o verso 5 e o verso 7. Eu vou ler o 4, o 5 e o 7. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí vem o 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Porque sexualidade é um tema todo mundo quer adaptar, né? Porque todo ser humano quer ter a sua vida sexual. Ponto. Isso é verdade. Sem tabus. Como temos o programa no Novo Tempo, sem tabus. Uhum. É verdade que todo mundo quer ter a sua vida sexual. E a sexualidade, ela implica uma sensação de liberdade, né? E parece que Paulo, ele vai literalmente na contramão disso, porque ele fala não com desejo de lascívia, como os incrédulos que não conhecem a Deus. Então, se você parar para pensar, a sexualidade ela é uma coisa mais mental do que física puramente. Então, se você precisa enfrentar o problema na raiz. Você precisa enfrentar o problema na sua forma de pensar. Porque se você vive uma vida nutrindo lascívia, você não vai conseguir, só com as forças do seu corpo, vencer isso, né? Eu acho que é até perigoso o Marquinhos falar sem tabu, porque se a gente soltar aqui, vai ficar complicado. Mas, com bastante sabedoria, né, e pedindo que o Espírito Santo refreie minha língua, mas se a gente tirar essas vestes de aparente santidade e a gente desfazer esses contratos sociais que a gente apresenta para o outro através das nossas máscaras, a gente vai ver o seguinte: tem aquela pirâmide de Maslow, né, que são as ordens das necessidades fisiológicas das pessoas, e a sexualidade é uma delas. Então, assim, ninguém precisa te ensinar, né, que o sexo é bom. Você naturalmente já nasce com isso na sua carga biológica, né? Você tem hormônios que já vão te fazer sentir esse desejo. Só que o sexo ele vai além do desejo humano, né? Se a gente fosse ali para o campo de a gente tentar entender a nossa mente, separando em id, ego, alter ego, superego, sei lá, nessas três áreas a gente tem um animalzinho dentro da gente, né, que é responsável pelo nosso instinto. E naturalmente a gente tem o desejo em realizar o sexo tanto pela perpetuação da espécie, que é uma coisa que já está em nós, quanto pela obtenção de prazer. Então, quando a gente para pensar nesse cenário e a Bíblia fala para a gente ter um domínio, isso eu achei muito legal, porque aí a gente lembra do fruto do Espírito, o domínio próprio está no fruto do Espírito. Então, não é você não ter a vontade, é você ter a capacidade, não pela sua própria força, mas para delegar a quem tem, de te refrear naquilo que é um impulso natural seu, que é difícil, com certeza. Por quê? Porque você quer. Então aí você vai pegar a Bíblia, você com certeza vai achar alguns versículos que endossam: mas Davi foi assim, mas Sansão foi assim, Deus vai aceitar e vai me perdoar. Talvez. Só que uma vez eu escutei, e eu acredito que isso virou a minha mente, porque a gente às vezes trata Deus como se fosse um relacionamento de casamento. Só que a gente trata Deus da seguinte forma: Senhor, eu posso cometer tal pecado e o Senhor vai se divorciar de mim? Não, meu filho, eu não vou me divorciar de você, mas eu vou ficar triste. Tá bom. Senhor, eu posso defraudar ali meu irmão, roubar? Então, eu vou ficar triste, mas eu não vou me divorciar de você. Então, a gente vai testando até o limite de Deus para a gente saber até onde a gente pode ir.
Só que, por que a gente não faz o contrário? Porque de entender o limite, a linha limítrofe entre o que eu não posso fazer, que vai causar essa cisão e esse pecado sem volta, que é o pecado contra o Espírito Santo, por que eu não procuro saber o que vai agradá-lo? Né? E aqui nesse versículo tem isso, sobre o que vai agradá-lo. Eu vou até ler para ficar bem fresco na nossa mente. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então ele não chamou a gente para saber até onde a gente pode ir o mais distante, que a gente ainda vai ter volta, mas para uma vida de santificação, que é uma vida em comunhão, caminhando para se tornar uma só pessoa com Ele. Como assim? Em propósito, em caráter, em semelhança. Então, quando a gente pensa no sexo, às vezes a gente pensa só no que ele resulta, filho, prazer. Só que a gente não lembra lá de Gênesis, que quando houve o casamento, Deus falou que seriam uma só carne. E será que o casamento da época do Gênesis, ele foi marcado com um juiz de sentença que assinou um papel e casou no cartório, e depois um casamento no religioso? Ou será que foi Deus que abençoou aquela união e foi completo na relação entre eles? Então, assim, o sexo ele vai muito além do ato carnal e do ato fisiológico de manter a espécie, né? Ele é uma união que ele sim é uma bênção de Deus, mas ele foi planejado para algum momento. Por quê? Aí a gente entra naquele defraudar. Já imaginou se uma pessoa mal intencionada que só busca o prazer irrestrito encontra uma pessoa que quer se santificar, mas que em um momento de fragilidade abre uma porta, e principalmente naquela época, se fosse uma mulher e perdesse a virgindade dela e perdesse uma oportunidade de constituir família e fosse marginalizada da sociedade, olha o estrago que isso causou na vida de uma pessoa. Então aí a gente começa a ver que Deus ele não se importa somente com as práticas e as aparências, mas justamente com o que te move a isso e com os resultados que vai ter, não só na sua vida, porque Deus não é egoísta como a gente é. A gente só olha para o que isso vai, não, isso não vai me afastar de Deus, mas pode afastar o outro. Sexo a gente não pratica com uma pessoa só. Então, às vezes, a gente pode destruir a vida de alguém porque a gente tem um desejo que a gente não consegue reprimir, que é justamente o que o Marquinhos falou, que é a chave que está aqui no versículo 4 ou no 5? 5. Não com os desejos de lascívia, como os gentios. Não, 4. É que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, uma coisa para a gente pensar é que quando a gente está indo contra a nossa vontade, que é vontade humana, né? Se eu soltar Jesus, eu vou fazer tudo de errado. Se a gente não, né, refrear isso, enfim, eu acho que essa questão, olha só, eu queria fazer aqui um diálogo entre duas questões. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Quem diz que o corpo é nosso? Né? Possuir o próprio corpo. Isso me leva para aquela frase que a gente já ouviu, o meu corpo, minhas regras. Né? É o meu corpo, são as minhas regras. Eu faço o que eu quiser. Só que a Bíblia fala, o corpo é seu. Possua o seu próprio corpo em santificação e honra. Né? E aí, eu queria falar de novo aquela questão. Se você não praticar uma mentalidade pura, você não vai ter uma vida pura. Porque a nossa sexualidade, em qualquer que seja o ser humano, ela começa na mente. Se você nutrir pensamentos impuros, você vai ter práticas impuras na sua vida. Perfeito. Realmente. E a igreja de Corinto, ela também sofria desse mal, né? A lição fala aqui que alguns coríntios acreditavam que por terem sido libertos do pecado, eles poderiam fazer qualquer coisa. E, inclusive, argumentavam que, assim como o estômago foi feito para o alimento, o corpo também foi feito para o sexo. Então, era uma imoralidade que estava ocorrendo ali na igreja de Corinto, que acabava deturpando a ideia de liberdade cristã, né? Tipo assim, a gente não foi... Inclusive, a lição traz essa frase, que eu achei bem forte. A gente foi liberta do pecado e não libertos para pecar. Então, na verdade, existem várias questões que a gente precisa, sim, seguir. Não é uma liberdade, tipo, posso fazer o que eu quero com o meu corpo, até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente é livre para não sofrer as consequências do pecado, que seria a morte eterna, né? Então, a gente tem a possibilidade de vida eterna. Mas, até lá, é esse processo de santificação que a gente já falou aqui.
Então, Deus ele foi muito cirúrgico quando ele dá pra gente a opção de a gente seguir a ele, mas ele fala pra gente, olha, a liberdade, na verdade, não é fazer o que você quer, porque o que você quer te prende, né? Uhum. Então, quando a gente faz o que a gente deseja, as nossas vontades, a gente fica refém de nós mesmos. A gente é prisioneiro da gente mesmo. Então, é uma questão que a gente precisa pensar para essa questão sexual, porque, inclusive, no final a gente vai conversar melhor sobre isso, mas trazem consequências muito sérias para a nossa vida, né? Quando a gente deturpa a lei de Deus, quando a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quer e a gente acaba caindo nessa imoralidade sexual, isso traz consequências seríssimas. E aí, como o Daniel falou, não só para nossa vida, mas como para a vida de outras pessoas também. Sara, isso me lembra essa questão de que o teu desejo te prende. Isso me lembra direto o que Deus falou para Caim, né? Não sei se eu devo abrir aqui para ler agora, que talvez demore para achar, mas que Deus falou para Caim antes dele matar Abel: o teu desejo será contra ti e convém a ti dominá-lo. Quer dizer, fazer agora uma outra questão aqui. Quando Ellen White fala, ela fala muito, né? Ellen White fala muito sobre o apetite e a paixão. Quem não domina o apetite, não domina a paixão. Então essas questões estão todas no mesmo lugar, do domínio próprio. Sim. Né? O teu desejo será contra ti. Quantas vezes a gente é escravo dos nossos desejos porque a gente não quer dominar a nossa própria vontade, porque a gente acha que se dominar é perder liberdade. E um insight muito curtinho: escravidão. Deus ele veio para libertar o povo da escravidão, mas não era só da escravidão física, mas da escravidão também do eu. Né? Se a gente não adora a Deus, a gente adora alguém, e às vezes é o próprio eu, e se torna escravo de si mesmo. Exato. E aí a lição ela vai trazer aqui 3 pontos que nos mostram o quanto que a gente precisa estar inseparavelmente ligado a Cristo. Né? O primeiro é que a gente é identificado como lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto é que a gente é membro de Cristo, ou seja, a gente precisa estar unido a Ele, e aí a imoralidade ela acaba violando essa união, né? E o terceiro ponto é que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, como a gente falou aqui. Então, a única forma de viver com santidade é integrando essa área e mantendo um relacionamento íntimo com Ele, justamente porque nós pertencemos a esse Espírito Santo. E aí, no final, tem uma pergunta que diz assim: pense nos estragos que o pecado sexual tem causado à humanidade. O que isso nos diz sobre a seriedade com que os cristãos precisam tratar esse tema? E aí, queria saber de vocês, assim, quais são os estragos que vocês acham que esse pecado pode causar pra gente, assim, pra humanidade no geral, né? Pra gente não precisar ir lá para Davi, lá para uma época que a gente não viveu, quantas pessoas aqui presentes e aí que estão assistindo tem uma família com mais de 13 filhos, alguma geração que teve mais de 10 filhos e muitos deles não tiveram nem educação básica? Minha avó teve 12. Não é? Isso foi um problema geracional, né, anterior, assim, sem nenhum controle, né, de natalidade. Não é que o controle de natalidade seja a coisa mais maravilhosa do mundo, que ter filho deve ser uma coisa maravilhosa. Já ouvi muito isso. Mas 12 filhos, e a pessoa não conseguir ter nem educação básica, eu acho que se encaixa em problemas da sexualidade, sim. E aí eu enxergo também, né, quantos casamentos não foram destruídos justamente pelo pecado sexual, né? Quantos divórcios será que não aconteceram por isso? Quantos filhos que tiveram a ausência paterna ou materna? Quantos abusos que não aconteceram por causa de outros cônjuges que apareceram depois, padrastos e madrastas, e nada disso era plano de Deus, né? O plano de Deus era que o homem encontrasse uma mulher e fossem um com ele. Então, o casamento, na verdade, não é a união entre duas pessoas, é a união entre 2 humanos e um divino, que forma a tríade perfeita da união. Amém. Então, é isso, né? Eu acho que Deus, ele se preocupa com a gente ao nos dar esses conselhos, porque isso só beneficia a gente, né? Quando a gente segue. A gente vê que existem vários estragos, várias consequências que vêm quando a gente acaba não ouvindo os conselhos dele. Então, esse antídoto é bem útil, assim, para a nossa vida hoje, né? Foi para Corinto, quando Paulo falou para eles, mas é útil para a gente hoje também. Então, Marcos, você pode fazer essa oração para a gente concluir? Pai eterno, muito obrigado por esta lição do dia de hoje. Senhor, ajude-nos a praticar a sua vontade
em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Dê-nos liberdade, Senhor. A liberdade verdadeira, que é a liberdade das nossas próprias vontades. Não nos deixe ser como Caim, meu Pai, que por causa do próprio desejo acabou matando o próprio irmão, meu Pai. Não nos deixe ser como Caim, Senhor, que não quis dominar o próprio desejo. Dê-nos domínio, Senhor, sobre todas as partes da nossa vida, porque a primeira coisa que temos que dominar é o próprio eu, Senhor. Nós não temos força para nos dominarmos, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Mas nós pedimos o Espírito Santo para nos dar este domínio próprio, a fim de que a gente aproveite, Pai, na oportunidade, e aqueles que sentirem este chamado, Pai, para um dia se casarem, para que nós possamos praticar, meu Pai, a vida de casado, Senhor, em santidade e em honra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, liga o sininho aí para você receber notificações dos próximos vídeos. Se inscreve no nosso Instagram, @adventistas_caixambi. E é isso. Até amanhã, até o próximo estudo. Tchau, tchau.